Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui com a mensagem Deus segue contigo, do livro Deus contigo, pelo Espírito Augusto. Nos momentos de crise, tenta conservar o pensamento elevado, na certeza de que não segue a sós. Problemas de surpresa são momentos de exame. Que seria do solo fértil sem a ação do arado que o revolve? Em tudo, segue fazendo o melhor ao teu alcance. Deus segue contigo. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnado e desencarnado, que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Vamos, nesse momento, silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma, e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de vida, bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento e por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito. Vós que estás à frente de todos os trabalhos, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para pôr aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A nossa exposição está a dispor o nosso irmão Laércio. Que Jesus te abençoe, menino. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Nossas saudações fraternas. Não sei se é uma boa noite que está começando a segunda, mas ficou tão fraco. Boa noite. Agora sim. Agora eu recebi as energias necessárias, né? Façamos uma boa noite, um bom momento para nós, neste encontro espiritual em que nós estamos fazendo parte deste banquete, sob as luzes esclarecedoras do Consolador prometido, desta doutrina que tanto tem nos ajudado na nossa própria redenção, no nosso próprio burilamento, aprendizado. Essa doutrina que chega a nós, a cena, no ambiente terreno, a 18 de abril de 1857, com o lançamento da sua primeira obra basilar desta doutrina, o Livro dos Espíritos. Por isso é a doutrina dos Espíritos. Não está personificada em nenhum homem, que é a doutrina dos Espíritos, de caráter universal. Nós aqui já estamos participando desta era nova do entendimento da vida espiritual. Em O Livro dos Espíritos nós vamos discorrer o tema e vamos chegar na última pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 1019. É claro que nós não vamos falar desde a 1 até a 1019, né? Mas a nossa reflexão vai nos levar a essa pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores, e depois a gente vai ver a resposta. Neste livro, Justiça Divina, um livro divino de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um livro que vale a pena nós obtermos e termos no nosso acervo, a nossa livraria em casa. Emmanuel, neste livro, no item 7 da Justiça Divina, que vai falar do infinito amor, né? Então, quando ele fala Justiça Divina, o infinito amor que Deus tem para com todas as suas criaturas. Quando Kardec, em O Livro dos Espíritos, questiona os imortais, que é Deus? E o que os Espíritos respondem? Que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. E nós vamos mergulhando no pensamento das leis divinas trazidas pelo ensino dos Espíritos. Nós vamos ampliando a nossa compreensão de Deus. Por ora,
como espíritos ainda de terceira ordem, quando Kardec faz esta classificação em O Livro dos Espíritos, lá a partir da questão número 100 até a questão 113, vai categorizar a ordem dos espíritos, e nós nos encontramos na terceira ordem, que tem como caractere geral a predominância da matéria sobre o espírito e do mal sobre o bem, e que temos a intuição de Deus e não a compreensão, como os espíritos de segunda ordem. Então nós temos essa intuição de Deus. Diz Emmanuel que nessas horas difíceis que experimentamos na vida, neste cenário terreno onde o mal faz um barulho imenso, atrocidades diversas, afetando ou impactando em nosso psicológico, em nosso emocional, em nossa convivência social, mexendo nessa estabilidade. Talvez, muitas vezes, diz Emmanuel, indagues a ti próprio onde reside a grande razão por que Deus tolera semelhantes coisas. Por que Deus tolera esse barulho que o mal, no cenário terreno, no momento em que nós estamos, nos últimos tempos, como diz as profecias, onde haverá choro e ranger de dentes? Talvez indagamos de nós próprios onde está a razão, né? Por que Deus tolera isso? O mal, a violência, que aterrorizam e que para muitos de nós talvez levem-nos a desacreditar na própria existência de Deus. Onde reside a causa ou as causas de semelhante situação que parece contrapor-se com tudo aquilo que talvez já tenhamos aprendido acerca do paraíso ou da felicidade de um lugar ou do estado de paz, estado de felicidade que nós procuramos e que não a encontramos? Onde está o reino de Deus, que tanto ouvimos nas diversas escolas espiritualistas, religiosas? O reino de Deus. E é importante nos situarmos a partir de um ponto significativo da nossa história, com o próprio Cristo, com Jesus, que quando ele vem a nós, ele vem com essa proposição do seu projeto de amor. Passo por Jerusalém, quando ele é interpelado por um jovem, Haná, que fazes na cidade Galileu? E ele responde: eu passo por Jerusalém, eu passo pelo planeta para a fundação do reino de Deus nos corações dos homens. A presença do Cristo no cenário terreno é extremamente decisória para nós, a ponto que a sua presença divide a época da humanidade em antes e depois dele. A magnitude da vinda de Jesus na composição dos nossos pensamentos e sentimentos tem uma importância capital e fundamental para a nossa própria felicidade. Ainda que as circunstâncias, diz Emmanuel,
te pareçam que o mal parece abarcar toda a terra, ele nos diz: pensa no amor divino de Deus, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos. Essa turbulência que nos choca e detém a nossa atenção, ele nos fala isso para sair, mudar o foco. Pensa e olhe no amor divino que sustenta as estrelas, que alimenta os insetos, para que nós venhamos a perceber que em toda parte vibra os apelos constantes ao perdão e ao auxílio, ao servir e a amar. Esse convite do Mestre, potencializado ou difundido por outras tantas almas nobres, espíritos superiores, mensageiros de Jesus, os obreiros da vida eterna, como diz André Luiz, os missionários da luz, e por aí vai, né? Fomentando os ensinos de Jesus. Pensa no amor divino que brinda a tua existência, a minha, com o sol que ilumina a nossa caminhada e com uma noite salpicada de estrelas para que tenhas um reencontro com a paz. Sair da vala comum, como diz o Mestre. Não andeis por onde anda toda a gente motivada pelas coisas imediatistas, passageiras, efêmeras do mundo transitório, mas adentrai a porta estreita. E para adentrar a porta estreita é preciso olhar com os olhos de quem vê. É preciso ouvir com os ouvidos de ouvir e sentir. O sentimento do amor de Deus para com todos nós. Ainda no livro Justiça Divina tem um capítulo, item 4, que ele vai falar da virtude solitária. Há quem deseje a tranquilidade na terra, e lamento informar-lhes que não é possível. O próprio Jesus vai nos dizer: no mundo só tereis aflições. E Eclesiastes, lá no item 20 do capítulo 5, ele vai dizer: a felicidade não é deste mundo. Que mundo que nós estamos falando? Isso vai culminar na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Então, há quem deseje isso, aquela casa branca no aclive da serra, passando por perto uma fonte de águas cristalinas, o perfume da natureza, nenhum problema, nenhum cuidado, tudo em paz, como se pudesse assentar-se nas poltronas ou nas redes e dizer de si para consigo: alma, descansa em paz. Né? Esse é o ideal do homem na terra, dessa inatividade, dessa tranquilidade. Vai nos falar Emmanuel: estamos nós interligados perante as leis divinas para fazer o melhor, escravizados ao nosso próprio passado
as nossas expiações, estaremos acorrentados no reduto da reencarnação, na instituição do lar, onde aí haveremos de nos encontrar com os amigos ou com os desafetos, para fazer melhor daquilo que nós já fizemos de pior. Estamos acorrentados nos processos expiatórios, reencontrando no ambiente doméstico amigos de outrora ou desafetos, a fim de que daí nós aprendamos um pouco mais da lei de amor. Ninguém progride sozinho. Precisamos uns dos outros, como aqui nós estamos. Abençoamos, diz Emmanuel, as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão, estagnação nos mantém num estado de miséria espiritual. Dor é burilamento. Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver, ele vai dizer que quando estamos passando por uma experiência dolorosa, ele vai dizer que nós estamos num estabelecimento de beleza. Estamos num salão de beleza. Daí sairemos mais bonitos, mais iluminados. A dor nos leva a esse lugar, né? Toda a adversidade é um aviso. Toda adversidade avisa. Todo sofrimento instrui. Isso é Emmanuel falando. Todo pranto lava. Toda dificuldade esclarece. E toda crise seleciona. Quando nós estamos embolados com um monte de coisa e dá aquela crise, é ali que a gente se agarra. Seleciona o que a gente tem que fazer. Portanto, todos nós somos alunos na escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar lição ou a lição. Ainda Emmanuel, no item 5, ele vai colocando várias coisas de que a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos consola, sossegando as nossas ânsias no mundo, explicando que nós nos encontramos provisoriamente a serviço do próprio burilamento. A evolução, a purificação, a iluminação para a imortalidade vitoriosa. Nós estamos provisoriamente nesse estado, nessa experiência, neste momento. Que a doutrina espírita leva-nos à harmonia do pensamento, explicando que o lar é o instituto de regeneração e de amor, onde retomamos essa convivência com os amigos e com os desafetos, através dos processos reencarnatórios, que é um dos pilares da doutrina dos espíritos. Que a doutrina espírita dissipa a dúvida, explicando que o sepulcro não é o fim e que o berço não é o princípio das coisas, né? Então tira, explica, dissipa a dúvida com relação ao porvir, né? Esta doutrina de caráter científico que vem de nos revelar a vida espiritual, o mundo espiritual, de forma inequívoca, através das manifestações dos espíritos em todos os tempos, em todos os lugares. De forma que, agora clarificado com a ciência espírita, mais particularmente em O Livro dos Médiuns, essa dúvida com relação à nossa imortalidade não se faz mais. Somos espíritos imortais, transitoriamente passando pelas experiências corporais para o seu próprio burilamento,
através do trabalho, através do desenvolvimento intelectual e através da aplicação do conhecimento que caracteriza o campo moral, o comportamento. A doutrina espírita que suprimiu-nos da inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que em qualquer instância do universo a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que semeou. Não tem privilégios. Sem privilégios. Diz Emmanuel, ainda hoje, porque hoje é o único momento em que a gente pode fazer alguma coisa. O ontem não se pode mexer, o amanhã não se sabe, né? Mas o hoje, diz Emmanuel, não espere que a fortuna venha ao teu encontro a fim de servir e amparar. Não espere aposentar-se justificando falta de tempo. Não espere um monte de coisas que nós colocamos na conta da nossa indisposição para a caridade. Não espere o dia para fazer doações ou para limpar o guarda-roupa. Não espere. Faça. Não perca a ocasião, vai nos dizer Emmanuel, se nós quisermos um mundo melhor, se nós quisermos um cenário terreno diferente desse que estamos vivendo agora. O esporte preferido do cristão deve ser a caridade. Esse é o esporte preferido do cristão. Madre Teresa de Calcutá, quando é interrogada pelo repórter, como é que ela fazia aquelas coisas de assistir as pessoas, os doentes? Ela dizia, experimente, e é só experimentando mesmo, toque, coloque a mão, faça ações e você vai sentir. E ele pergunta, quando você ora, quando você conversa com Deus, o que você diz para Ele? Porque estava interessado em saber aquele comportamento, aquela dedicação, aquele espírito caridoso. E ela responde, eu não digo nada. E o que ele diz para a senhora? Nada. Também nada. Quando se está nesse clima unido, o sentimento veicula entre um e o outro. Não precisa dizer. Então ela dizia isso, que ela já dormia sentada, que quando tivesse uma emergência ela já estava meio corpo em pé. Que exemplo de um espírito que transitou aqui conosco. Um exemplo de Chico Xavier, que ficava altas horas da madrugada até que o último fosse atendido lá em Uberaba. Ainda Emmanuel, depois vocês vão ler esse livro, Justiça Divina, o merecimento maior. O evangelista Lucas, em determinado momento, vai dizer que é servo infiel, aquele só faz o que lhe pedem para fazer. Mas como assim? A dona Elza pede para me varrer os centros toda vez que eu chego, e eu chego e só varro o centro. Eu estou sendo um servo infiel. Porque ele vai dizer que nós sempre podemos fazer um pouco mais. Eu posso varrer o centro, eu posso abrir as janelas, eu posso colocar água nos copos, eu posso dar uma olhada nos banheiros, pode fazer um monte de mais. Então ele vai dizer que, Emmanuel, tudo aquilo que nós fizermos e que requeira o nosso sacrifício, nossa renúncia, o merecimento será muito maior.
Já aqui na Terra, sim, mas muito mais quando retornarmos à pátria espiritual, que também nos será perguntado na consciência: que fizestes das oportunidades que te foram confiadas ou que chegaram à tua porta? Desculpa a quem te ofende, mas, tanto quanto possível, movimente-se em direção ao outro no sentido de reconciliar-se, exercitando a humildade. Disse-nos Jesus: queres colocar a tua oferenda no altar? Sim, mas antes, vai e reconcilia-te com o teu adversário. Isso agrada a Deus. Depois você vem e coloca a sua oferenda, porque não tem nada de material, absolutamente nada. Nós estamos falando daquilo que emerge do interior. É aonde reside o reino de Deus, que não tem expressão nenhuma exterior. Então, no Livro dos Espíritos, na obra básica, a primeira obra, na questão 1018, não é a última ainda, mas nos prepara para a última, Kardec pergunta aos numes tutelares, espíritos de ordem muito superior. Questão 1018. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondem-nos os espíritos. Vou ler na íntegra. Cristo falava no sentido figurado, querendo dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele, o reino, está onde quer que domine o amor. Ávidos, porém, nós, espírito de terceira ordem, pelas coisas deste mundo e apegados aos bens terrenos, dificultamos o nosso acesso, o nosso sentimento do reino em nossa intimidade de paz. O que nos tira a paz são as coisas do mundo, da forma como nós nos relacionamos com as coisas do mundo, motivadas sempre. Onde está isso dito pelo Cristo? Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Amai-vos uns aos outros, diz o Mestre, como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Sendo indulgente, benevolente, amoroso, cuidadoso, nos instruindo, mostrando-nos o caminho, respeitando a cada um, não violentando nenhuma consciência. Assim que o Cristo nos amou. Isso que Ele nos convida. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Kardec vai apontar que não é fora da igreja que há a salvação. A igreja é material, mas é fora da caridade. Fora da caridade. Sem caridade não tem como nós plantarmos um jardim de flores no terreno do nosso coração. Não tem. A caridade, como entendia Jesus, através do BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e o perdão das ofensas. Isso é ser caridoso. Ainda não conseguimos vivenciar plenamente, mas estamos nesse processo de ampliando as nossas potencialidades espirituais. A última pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec vai dirigir
aos benfeitores da luz. Questão 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reino de Deus? Essa é outra pergunta. Sendo assim, a Terra jamais vai sentir gostinho do reino de Deus? Aos que os Espíritos vão responder: o bem reinará na Terra quando entre os Espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral praticando as leis de Deus, por meio do progresso moral, é que o homem atrairá para a Terra bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não deixarão senão quando estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi essa transformação da humanidade que ora estamos vivenciando através dessa transição do planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Predito foi dito isso lá atrás. Essa transformação da humanidade que vos avizinhais, isto foi em 1857. Pergunta que Kardec faz, que os Espíritos respondem. Que vos avizinhais no momento em que se dará, momento cuja a chegada dos Espíritos apressam todos os homens que auxiliam o progresso. A chegada de bons Espíritos apressam todos os homens ao progresso. Essa transformação se dará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Então, os espíritos maus, inferiores, que praticam o mal, que a morte vem ceifando dia após dia, todos os que tentam deter a marcha das coisas sairão da Terra. Irão para outros mundos menos evoluídos, a desempenhar missões penosas, trabalhando para o seu próprio adiantamento, quiçá, mais adiante, voltar para a Terra. Todos vós, homens de boa fé, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. Onde está dito isso pelo Cristo? Lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, os simples, os humildes, os misericordiosos, os puros de coração. Por quê? Porque estes herdarão a terra, continuarão na terra, como espíritos melhorados, como estes que já estão chegando para fazer parte da nova geração, das crianças que nós estamos vendo hoje, despertadas para outras coisas que talvez no nosso tempo nem se cogitava. Criancinhas com o cuidado com os animais, com as flores, com a natureza. São esses espíritos que estão vindo, que são espíritos mais avançados, fazendo parte da nova era do mundo de regeneração, que a Terra já vai estar classificada, segundo os espíritos, ali pelo ano de 2057, 2060, são esses espíritos que estão aqui agora. Nós já estamos saindo daqui, para voltar um dia, numa próxima reencarnação, a fazer parte do mundo, desse plano, cujo Jesus é o nosso guia e governador. Daí que Jesus, para finalizar,
vai dizer, em nos ensinando tudo o que nós precisamos para a nossa evolução. Revelou ele, quando ele é questionado por um jovem: bom mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? O que Jesus diz? Por que me chamas bom? Bom somente Deus, que me criou, que te criou e criou tudo isso. Deus é bom. De tudo então que revelou o amor de Deus como sendo o amor do amor. Olha a fala de Emmanuel. E com toda simplicidade e humildade, disse-nos o Mestre: Pai nosso que estais nos céus. Que assim seja. Pai, aqui estamos, Senhor. Somos todos necessitados do auxílio do alto. Te rogamos a vossa assistência para cada um de nós aqui presente, aqueles que aqui não estão, mas que ocupam lugar em nossos corações, nos nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, queremos te pedir por todos aqueles que estão sofrendo nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte, por todos aqueles que perderam a fé e a esperança, que se encontram na solidão. Dai força e coragem a todos para seguir em frente, entendendo que não estão sozinhos, que o anjo da consolação está ao lado de cada um e que nenhuma lágrima se perderá. Amado Mestre Jesus, adentrai em todos os lares, abençoando todas as famílias do mundo inteiro. Nos acompanhe, amado Mestre, até os nossos lares, aonde estão os nossos familiares, algum deles. Envolvei a todos na tua paz, no teu amor, na tua luz. Queremos te pedir, Senhor, governador do planeta Terra, derrame a tua luz em abundância sobre todo o planeta Terra. Abençoe todas as nações, todos os governantes, todos aqueles que têm poder nas mãos. Abençoe todo o teu povo que sofre e choram. Amado Mestre, dai o consolo a todos. Vós sabeis aonde está a dor maior, na alma daqueles que se encontram nesse momento te suplicando ajuda. Te pedimos, Senhor, por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, a tua casa, e por todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, também por aqueles que se encontram lá fora, te pedimos. As nossas enfermidades do corpo, do espírito,
e da mente. Fazem entre os dois planos de vida. Fazei, amado Mestre Jesus, que todos nós que aqui estamos, que possamos sairmos daqui melhores de quando aqui chegamos, levando em nossos corações tudo que de bom aqui recebemos nessa noite. Renovai as nossas forças, as nossas energias, fortificai os nossos espíritos, iluminai as nossas mentes e guia-nos, Senhor, sempre na Tua direção. Senhor, fazei de nós um instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, dos nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna. Com esta prece, nós te pedimos a permissão para encerrar a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. E recebam todos, mais uma vez, o nosso abraço e um beijo no coração de cada um, a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.